Pessoal, só para lembrar, tá? Sais orgânicos, eles são muito parecidos com os... Eles são sais provenientes de ácido carboxílicos, tá? Então esses caras vão ter a carbonila seguida de um O e depois um cátion qualquer ligado na ponta, tá? Então a nomenclatura deles é muito parecida com a nomenclatura dos ésteres. Eu vou ter prefixo com final anoato ou enoato, tá? Depende se tiver dupla ou não aqui, nessa cadeia ligada aqui, tá? E depois vem o nome do cátion. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Esse cara é o propanoato de sódio, tá? Tivesse 4, butanoato de potássio, butanoato de cálcio, seja lá quem for esse cátion que está ligado aqui na frente, tá? Sabão, por exemplo, é um sal de ácido carboxílico. Por que ele consegue tirar a gordura? Que essa parte enorme aqui, que é muito apolar, isso aqui se liga com a gordura, com os óleos. Isso aqui se liga com facilidade com a água, tá? Então ele consegue ligar os dois. Ele funciona como um emulsificante, tá? Ele liga tanto com o óleo quanto com a água e consegue levar os dois junto. Então sabão, eles são sais de ácido carboxílico, tá? Os haletos orgânicos é quando aparecer um elemento da família 7A ligando em uma cadeia, tá? A nomenclatura deles seria como se fossem radicais. Por exemplo, ó, eu tenho aqui quatro átomos de carbono. Tenho cloro e tenho iodo. Então eu uso ordem alfabética, ó. No carbono 2 eu tenho um cloro, então 2 cloro. No carbono 3 tem um iodo, então 3 iodo. E o nome da cadeia principal, butano. Simples assim, tá? Pode ter ligação dupla? Pode. O que muda é que em vez de ano, eno aqui no final, certo? Os ésteres e éter, a gente viu anteriormente, tá? Os ésteres é quando eu tenho aquela carbonila seguida do oxigênio no meio da cadeia. Aí eu tenho um éster, tá? Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Então o éster, eles terão a carbonila seguida de um O. Então a nomenclatura vai ficar assim, ó, tipo, ó, 1, 2, 3. Então propanoato, eu conto inclusive esse, tá? Propanoato de metila, tá? Os éteres, oxigênio entre carbonos, tá? Então primeiro eu dou nome à cadeia menor em volta do oxigênio. Por exemplo, aqui eu tenho um carbono, dois carbonos. Então, metóxietano, mesmo se esse estivesse desse lado, esse desse, tá? Nome da menor primeiro. Então, o nome dele, metóxietano. Etoxietano, propoxibutano e assim vai embora, tá? Então, sempre simples assim a nomenclatura dos éteres, tá? Então vamos lá, vamos resolver um pouco de exercício do módulo 39. Ó, a primeira questão lá do módulo 39, que é essa aqui, uma questãozinha do Enem, ele fala assim: é uma forma de organizar um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios para saírem e voltarem para suas colmeias usando um feromônio que indica trilha percorrida por elas, que é o composto A. Tá? Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, que é o composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Então, por exemplo, ó, o composto A
ele tem um OH ligando a um carbono que não tem dupla em volta desse carbono. Então essa função é uma função álcool, certo? E o composto A, olha aqui, ó. Quando você vê esse CO, isso aqui é a carbonila, tá? Então eu tenho uma carbonila, tá? Seguida de um oxigênio. Olha bem, uma carbonila seguida de um oxigênio entre carbonos. Isso é um éster, tá? Então o composto B é um éster, o composto A é um álcool. Ele pergunta quais as funções orgânicas dos dois. Então eu tenho álcool e éster, tá? Simples assim. Depois eu vou postar isso lá no Professos, tá? Na 2 ele fala assim: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, divulgou em 16 de 5 de 2017 a inclusão da cannabis sativa no nome científico da maconha em sua relação de plantas medicinais. O o tetrahidrocanabiol, que é o THC, um dos principais compostos da cannabis, é o responsável pela propriedade medicinal. Então, se você olhar nessa estrutura, o que, que eu tenho nela? Ó, eu tenho um OH ligado ao benzeno. Então, vamos pensar aqui, ó. OH ligado a um carbono sem dupla é um álcool. Ligado a um carbono com dupla ligação, numa cadeia aberta ou fechada que não for benzeno, é um enol. Se está ligado ao benzeno, que é esse caso aqui, é um fenol. Então eu tenho uma função fenol no THC, tá? E aqui eu tenho um oxigênio entre carbonos. Isso é um éter, tá? Então eu tenho as funções fenol e éter no THC. Ele pergunta quais são as funções orgânicas presentes nele. Então eu tenho éter e fenol, letra B, certo? Então a maioria das questões vai te perguntar isso. Você tem que saber identificar as funções orgânicas. O povo gosta de fazer maconha, né? Olha a outra aqui. A planta cannabis sativa. Deixa eu ver, não tem alguém tentando entrar nessa sala não, né? O povo hoje deu cano feio, hein? O povo deu chapéu hoje. Apesar que as internet tá uma lambança, né? Aí tá também. Dando problema na internet sem parar. Cara, ontem caiu no meio da minha aula. Eu tava dando aula, o trem caiu a internet no meio da aula. Fiquei uma meia hora falando sozinho. Ninguém me avisou que tinha caído a internet. Que bosta. Mas tá bom. Ó, a questão 3 ele fala: a planta cannabis sativa possui vários componentes canabinoides, sendo que o princípio ativo mais potente dela é o THC. Ana, quanto tempo que eu não te vejo, Ana? Você tá sumida. Que coisa, hein? Quem é a Ana sempre aparece, vocês viram? Então, Ana. Tá sumida, não? Então tá bom. Moçada, vamos lá então, ó. Ele fala que o princípio ativo dela é o THC. Nos últimos anos ocorreu um aumento significativo tanto no interesse quanto na utilização do THC para fins medicinais. A fórmula estrutural do THC está aqui. A gente acabou de ver que esse cara tem uma função fenol, porque eu tenho um OH ligado ao benzeno, tá? E oxigênio entre carbonos. Então ele tem fenol e éter. Você viu que questão parecida, moçada? Olha aqui, ó, dois vestibulares diferentes. Olha o tanto que essas questões são parecidas, pessoal. Olha aqui, ó. Essa caiu na Santa Casa, tá? Que é uma das faculdades de medicina mais concorrida que tem no Brasil, tá? E essa aqui caiu no Albert Einstein, tá? Que também é um vestibular extremamente concorrido.
muito parecidas questões, tá? Então aqui eu tenho a função fenol e a função éter, como a gente viu. A respeito dessa molécula foram feitas as seguintes observações. Apresenta as funções orgânicas fenol e éster. Não, eu tenho fenol e éter. O éster é a carbonila seguida do O. Aqui eu só tenho o O entre carbonos, tá? Então é éter. Então a primeira aqui, ela é falsa, tá? Então a primeira é falsa. Deixa eu escrever aqui na frente. Então essa primeira aqui, falsa, tá? A primeira é falsa. Aqui na segunda, possui 3 radicais metil e um radical pentil. Ó, 2 metil aqui, tá vendo? Na verdade, quantos que eu tenho? 3, ó. 2, 3. E aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, é um pentil. Então aqui eu tenho um radical pentil, tá? E 3 radicais do tipo metil. Então, tá certo isso aqui, tá? Então, correto o que está dizendo aqui, certo? Então, esta aqui é correta, tá? Na 3, ele diz que possui 3 anéis aromáticos condensados. Não, eu só tenho um anel aromático. Aqui falta duplas para ser. Tem que ter 3 duplas condensadas dentro do ciclo com 6 carbonos para ser um anel aromático. Então, falso. Eu só tenho um anel aromático aqui, tá? Então, falsa também essa 3 aqui, certo? Então, ela é falsa. É uma cadeia insaturada e ramificada. Sim, ela tem ligações duplas, então ela é insaturada. Se tiver pelo menos uma ligação dupla entre carbonos, ela é considerada uma cadeia insaturada. Para ser ramificada, ela precisa ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Ela tem, ó, esse é terciário, ó, ele se liga com 3 outros. Esse aqui não, mas este aqui também se liga com 3 outros. Esse se liga com 3 outros. Esse se liga com 3 outros. E esse também se liga com 2, 3 outros. Então ela é uma cadeia ramificada. Então ela é uma cadeia insaturada e ramificada, certo? Você pode ver que sempre volta em coisas que a gente viu lá atrás, tá? Então esta é correta, certo? Então, corretas são a 2 e a 4. Então, alternativa C. De caramba, que trem fácil, certo? Aqui eu coloquei uma, tá? Que ele tem a função éter e fenol, e não éster, como está dizendo lá, tá? Eu disse aqui que ela é falsa, ela só tem um anel aromático. Essa está correta, tem ligação dupla entre carbonos e carbonos terciários. Então, ela é uma cadeia ramificada, certo? Agora, moçada, questão 4, ele fala assim: a baunilha é uma espécie de orquídea. A partir de sua flor é produzida a vanilina, tá? Que está a estrutura da vanilina aqui embaixo, que dá origem ao aroma da baunilha, tá? Então, olha as funções presentes, pessoal. Eu tenho um OH ligado ao benzeno, então isso é um fenol. Oxigênio entre 2 carbonos, isso é um éter. Eu tenho aqui um aldeído, C-O-H, na beirada da cadeia, então isso aqui é uma função aldeído. Então eu tenho aldeído, éter e fenol, alternativa A. São as funções orgânicas presentes na vanilina. Vocês viram tanto que isso aparece no Enem? Ó, só aqui, tá? Eu tenho 2 questões do Enem, tá vendo? Se você pegar os outros módulos anteriores aqui, você vai ver que tem um monte de questão do Enem. Olha aqui, ó.
Então, isso aparece demais, moçada, no Enem, funções orgânicas, tá? Então, é de fundamental importância que você tenha conhecimento dessas funções orgânicas. Isso aparece muito nas provas do Enem, tá? Então, por isso que é muito importante a gente saber diferenciar as funções orgânicas. Depois eu vou colocar aqui um resumo com todas essas funções para facilitar a consulta de vocês. É consultando que você vai decorar isso aqui. Você não vai sentar e ficar decorando esse negócio aqui, certo? Tem mais alguém entrando aqui? Não, né? Pô, cadê o povo? Hoje tá dormindo. Então, pessoal, aqui a gente vai falar um pouco sobre as funções nitrogenadas, tá? E série homólogas, tá? Vou explicar o que que é isso, tá? As funções nitrogenadas, algumas não tem na apostila, mas eu coloquei todas elas aqui. São quatro funções. São as aminas, as amidas, os nitrocompostos e nitrilas. Então são essas quatro funções que a gente vai aprender a mais, que são funções que têm o nitrogênio nelas, tá? E depois eu vou falar um pouco sobre as funções duplas, tá? Quando tem mais de uma função na cadeia, como dar nome a um negócio desse. Então, por exemplo, ó, primeiro vamos falar das aminas. As aminas, qual que é a característica das aminas? Eu vou ter numa amina um nitrogênio pendurado em um radical. É claro que o nitrogênio faz três ligações, então eu sempre vou completar com hidrogênio, igual eu faço com carbono, tá? Então, essas aminas, ela pode ter um radical em volta, ela pode ter mais de um radical em volta dela, tá? E aí, Virgílio, tranquilo? Como é que tá? Tranquilão mesmo? Então tá jóia. Então vamos lá, moçada. Ó, então as funções hidrogenadas, a primeira, a amina, certo? A cadeia principal de uma amina, tá? Vai ser o nitrogênio. Então eu dou nome de radicais a quem está ligado em volta. Então, por exemplo, ó, eu só tenho só o metil ligado nesse N. Então, metil, amina, tudo junto. Aqui, eu vou usar a ordem alfabética, tá? Então, etil, fenil, metilamina, tá? Então, etil, fenil, metilamina. Então, o que que eu uso? Prefixo com final il e a palavra amina tudo junto, na nomenclatura das aminas, tá? As aminas, elas podem ser classificadas em amina primária, quando ela só tem um radical, nesse caso, ó, 1, 2, etilamina. Então essa é etilamina, tá? Aminas secundárias é quando eu tenho dois radicais em volta. Por exemplo, dimetilamina. E ela pode ser terciária, que é esse caso aqui com três radicais em volta. Como eu uso ordem alfabética, ó, fenildimetilamina, tá? Fenildimetilamina, certo? Quando eu aparecer, aqui o mesmo exemplo, tá? Eu tenho etilmetilamina, eu tenho fenildimetilamina, tá? Quando aparecer uma cadeia muito grande com o N pendurado, eu dou nome de radical a ele. Por exemplo, aminodecano, coisa assim, e coloco a posição, tá? Quando a cadeia for muito grande com esse NH2 pendurado nela, tá? Aí eu faço isso. Oi, Maria Rita, bom dia. Tudo bem com você? Dormiu demais hoje, hein? Que feiura, hein? Ó, então vamos lá, pessoal. Uma amida, tá? Ela pode ser primária ou secundária, tá? Então, as amidas, como que eu vou diferenciar? Ó,
A amida, ela vai apresentar uma carbonila seguida do N, tá? Isso pode estar na beirada da cadeia, certo? Ou pode aparecer entre carbonos também. Pode ter, por exemplo, carbono ligado nesse N aqui, no lugar do H, tá? Aí ela seria uma amida secundária, se isso acontecer, tá? Então, as amidas, a nomenclatura delas é bem simples, tá? A nomenclatura delas, eu vou usar prefixo com o nome, com o final ano ou eno, dessa cadeia que está ligado, que forma a carbonila. Então, nesse caso, ó, 1, 2, 3, propano, amida, tá? Ou tudo junto, propanamida, tá? Tanto faz. Tranquilo? Então, olha esse exemplo, ó. Ah, é o mesmo, ó. 1, 2, 3, propano, amida. Aqui, ó, quando tem um radical nela. Esse é o carbono 1, sempre da função. Então, carbono 1, 2. No carbono 2 tem um metil. Então, 2-metil propanamida, certo? Quando essa amida tiver radical ligado aqui, eu dou a posição desse radical como se ele fosse, como o N fosse a posição. Então, olha aqui, ó. Aqui no carbono 2 da cadeia principal, eu tenho um metil no carbono 2, tá? Aqui no N eu tenho um etil. Como eu respeito a ordem alfabética, eu coloco N de nitrogênio, etil, 2, que é a posição desse radical, metil, propano, amida, tá? Então, quando tiver radical ligado aqui, tá? No nitrogênio, eu coloco ele como posição. Se tivesse mais um, eu colocaria N, tivesse um metil aqui, eu colocaria 2,N de metil, tá certo? Se tivesse um metil aqui, tá? Então essa é a nomenclatura das amidas. Como identificar? Carbonila seguida do N. Você viu que a carbonila aparece num monte de funções diferentes, certo? Agora, nitrilas. As nitrilas são bem particulares, são fáceis de você identificar. Ela vai aparecer o carbono ligando com uma tripla ligação ao N. Pode aparecer sim ou condensado, esse CN. Isso aqui é um grupamento cianeto, que a gente chama isso aqui. Então esse cara ele tem duas nomenclaturas oficiais. As duas são oficiais, tanto faz. Tá? Então, por exemplo, se eu usar a primeira nomenclatura, eu vou chamar assim, ó, 1, 2, etano, nitrila. Ou nitrilo, tanto faz, tá? Nitrila ou nitrilo, tá? Ou eu posso chamar isso aqui de cianeto, isso aqui de radical. Então, por exemplo, cianeto de metila, tá? As duas nomenclaturas são oficiais, tá? Tanto faz. Olha aqui alguns exemplos, ó. Eu tenho aqui, ó, etano nitrilo, ou simplesmente cianeto, eu chamo isso de cianeto de metila. Aqui, 1, 2, 3, com uma ligação dupla. Então eu tenho quem? Eu tenho propeno nitrilo, ou simplesmente cianeto de, esse radical vinil, cianeto de vinila, tá? Cianeto de vinila. Isso aqui está presente em alguns tipos de polímeros. O PVC vem disso aqui, ó, é o policianeto de vinila, o PVC. É quebrado isso aqui e ele forma um radical a partir daqui, ó, que é o PVC, que é um tipo de plástico muito presente no nosso dia a dia, né? Ele é produzido com esse gás aqui, tá? Que é um gás venenoso pra caramba, esses gases aqui. Esse aqui é o mesmo exemplo que eu coloquei aqui, tá? Agora os nitrocompostos, que é a última nitrogenada, como eu disse, são quatro, tá? É a amina, que tem um N ligado, sozinho. A amida, que é a carbonila seguida do N, tá? A nitrila, que tem esse C-tripla-N, ou simplesmente CN, tá? E o nitrocomposto, que é quando aparecer um NO2 ligado na cadeia.
tá? Que eu dou nome nele como se ele fosse radical. Tipo, ó, nitrometano. Tipo, nitroetano, tá? Então a nomenclatura deles é bem simples, ok? Se eu tiver mais de 3 carbonos, eu preciso de colocar a posição desse nitro. Então eu coloco, ó, no carbono 1, nitro, 2, metil, ó, carbono 1, 2. Eu começo sempre a contar da função. Então 1, 2. Metil, propano, certo? Então eles são simplesmente chamados de nitro. Quando tiver até 2 carbonos, não precisa de eu colocar a posição. Se tiver mais de 3, por quê? Poderia estar aqui esse nitro. Tá? Poderia ser o 2 nitro 2 metilpropano. Tá? Poderia ser, que é um composto diferente desse. Então eu preciso de dar a posição porque essa nomenclatura é universal. Tem que qualquer pessoa que pegar isso aqui na mão conseguir desenhar a cadeia idêntica a que eu nomeei. Tá? Outras funções, pessoal. Os aletos eu já apresentei para vocês. Tá? Eles estariam aqui, mas como tinha exercício de aleto lá atrás, eu acabei falando a respeito dos aletos. Então os aletos entram igual os nitros aqui, como se fossem radicais na cadeia. Então, por exemplo, ó, bromo, metano, bromo, etano, 1 bromo, 2 metil, propano, tá certo? Então ele entra dessa forma, certo? Se eu tiver mais de um radical em volta, é comum também eles terem esse nome usual aqui, ó, tipo brometo de metila, brometo de metila, brometo de etila, tá? Mas isso não é oficial. O oficial é esse nome aqui, ó, bromo, metano, bromo, etano e assim vai, tá? Os anidridos ácidos, que são oxigenadas também, raríssimo isso aparecer, mas melhor sobrar informação do que faltar. Então, os anidridos ácidos, eles vão sempre aparecer essa situação aqui, ó, onde eu tenho, por exemplo, o que é o anidrido? Anidrido quer dizer sem água. É um ácido carboxílico, ó, carbonila seguida de OH, carbonila seguida de OH. Então são dois ácidos carboxílicos, podem ser iguais ou diferentes entre si, tá? Onde eles perderam uma molécula de água, ó, H2O, e eles se ligam desse jeito. Então eu vou ter carbonila, duas carbonila com O no meio. É aqui que eu vou identificar esses caras. Ele leva o nome igualzinho do ácido, tá? Olha um exemplo, ó. Isso aqui veio da onde? Do ácido 1,2, etanóico. Então o nome dele, anidrido etanóico. Se for diferente, eu uso a ordem alfabética e coloco assim, ó. Anidrido etanóico propanóico, tá? Agora algumas funções mistas. Não é comum ele te pedir nome disso, mas vamos conhecer algumas. Ó, aqui que eu tenho? Função amina, nitrogênio ligado a um carbono, tá vendo? E o ácido carboxílico. Então isso aqui é um aminoácido. Isso aqui. Você vai falar muito lá na biologia nesses aminoácidos, tá? Como que eu dou nome a isso? Existe uma ordem de prioridade. Os caras que têm carbonila sempre é a cadeia principal. Então eu coloquei essa ordem de prioridade. Ó, quem tem primeira prioridade? O ácido carboxílico. Depois vem a amida, pode ver que todos têm carbonila, ó. Depois vem o aldeído, depois a acetona. Depois vem a amina, depois o álcool, depois o aleto. Então, como ficaria o nome disso? Ó, 1, 2, amino, então ácido, 1, 2, amino propanóico, tá? Então olha aqui, ó, ácido 2, amino propanóico. No caso desse, tem carbonila? Tem prioridade. Então eu tenho 1, começa a numerar da função principal, 1, 2, 3. Então no carbono 3 eu tenho um hidroxi. É um álcool isso. Então 3 hidroxi, 2, a posição disso aqui, 1, 2, 3, 4, butanona. Sério? Certo? Agora vamos falar das séries orgânicas. Quando você vê esse nome, série homóloga,
é quando eu tenho compostos da mesma função orgânica, da mesma subfunção, por exemplo. Ó, pode ver que todos são alcanos. O que muda? A quantidade de carbono de um para o outro. Então isso é chamado de série homóloga. A palavra homóloga vem de homogêneo, mesma subfunção. Então aqui eu tenho uma série homóloga de alcanos. Uma série homóloga de alcenos, eles têm ligação dupla, tá vendo? Uma série homóloga de alcinos. Uma série homóloga de ácido carboxílico, ó, ácido metanóico, ácido etanóico, propanóico e butanóico. Então, uma série homóloga pode ter série homóloga de qualquer função, desde que a função e subfunção for igual, tá? Então, isso quer dizer série homóloga. Quando eu te falo em série isóloga, tá? É quando eu pego caras com a função, com a mesma função orgânica, que tenha, por exemplo, um com ligação simples, um com dupla, um com tripla, mas com a mesma função. Tipo aqui, ó, olha esse exemplo. Eu tenho o butano, o etano e o butino. Ou, é três cada um, né? Propano, o propeno e o propino. Entendeu? O que mudou de um para o outro? Esse é simples com dupla e com e com então tem a mesma função orgânica, só que está mudando o que? Um tem ligação dupla, um tem só simples, um tem dupla, o outro tem tripla. Tem que estar na mesma posição, tá? Para eles serem uma série isóloga. Isso pode acontecer com ácido carboxílico, qualquer outra coisa? Pode, qualquer outra função. Tá? Eu poderia ter um OH aqui, um OH aqui, um OH aqui. Seria uma série isóloga de alcoóis, certo? Poderia ser, tá? Série heteróloga é quando eu tenho a mesma quantidade de carbono, mas com funções orgânicas diferentes. Por exemplo, ó, dois átomos de carbono, um alcano. Dois átomos de carbono, um álcool. Dois átomos de carbono, um aldeído. Dois átomos de carbono, um ácido carboxílico. Viram? Então isso aqui é chamado de série heteróloga. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer uns exercícios de funções nitrogenadas e séries orgânicas, tá? Então tá aqui, módulo 40. Vamos pegar os exercícios aqui no módulo 40, tá? Então, a primeira questão, basicamente ele vai estar te pedindo funções, coisa nesse sentido, entendeu? Bem simples. Então vejam bem. A primeira questão, ele me diz assim, ele me dá alguns compostos, tá? Vamos ler a questão, ó. Ele fala que os alcanos, tipo metano e etano, formam uma série de hidrocarbonetos, tá? Então isso aqui é uma série homóloga, tá? Todos só com ligação simples, que tem uma fórmula geral CnH2n mais 2, considerando uma séries saturadas, quer dizer que não tem ligação dupla entre carbonos, de cadeias abertas formadas por alcoóis primários, aminas primárias e aldeídos, como representados abaixo. Então ele me deu aqui, ó, eu tenho metanol e o etanol, metilamina e etilamina. Eu tenho metanal e o etanal. Ele está pedindo para você deduzir uma fórmula geral para essas séries, como essa. Então vamos analisar, ó. Observe que em todos eles, para poder identificar a função, é interessante você colocar esse OH, esse NH2 e esse COH, tá? Que você pode colocar um show aqui no final também, tá? Então, se eu analisar um por um desses caras, observe um detalhe, ó.
Se eu pegar, o que, que eles têm em comum? Ó, eu vou ter o dobro de hidrogênio em relação ao carbono. Ó, o dobro de um, 2. Então eu vou ter o dobro mais um. Olha nesse, ó. 1, 2. Então o dobro de 2, 4. Mais um vai dar 5, tá vendo? Então eu vou ter o dobro mais um hidrogênio e o OH. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou ter o dobro mais um, ó. O dobro de 2, 5. Mais um e o NH2. Esse aqui não dá para eu pegar como base, mas vamos nesse, ó. Se eu pegar aqui, o que eu tenho? Eu tenho o dobro disso aqui é 2 mais um e depois o carbonila seguido do H. Então, todos dá para eu fazer uma forma geral igual. Então, por exemplo, ó, no caso do álcool, no caso de um álcool, tá? No caso de um álcool qualquer, tá? A forma geral para ele pode ser CN, H2N mais um, ligado a quem? Ao OH. Então, essa é uma fórmula geral para todos os álcoois, tá certo? Então, eles sempre vão ter o dobro mais um com OH, tá? De hidrogênio em relação ao carbono. No caso de um aldeído, de uma amina, mesma situação, tá? No caso de uma amina, isso serve para qualquer função, tá, gente? Tá? Qualquer função. Então eu vou ter CN H2N mais um, tá? E necessariamente qualquer amina primária vai ter essa formação, tá? Que é aquela amina que só tem que tem o NH2 nas beiradas, tá? Que só tem um radical ligado ao N. Então, NH2. Toda amina tem que ter esse NH2, certo? Toda amina primária, quer dizer. No caso do aldeído, se fosse um ácido carboxílico, mesma coisa. Teria a carbonila seguida do OH, tá? No final. No caso de um aldeído, eu vou ter para todos eles o C, N, H, 2N mais um, tá? Seguida de quê? Qual que é a principal característica dele? O COH, ou simplesmente você mete um show aqui. Que isso quer dizer o quê? C dupla O, H. Tá? Que é mais comum os aldeídos aparecer com esse show, tá? Então, tá aqui as três fórmulas gerais deduzidas para esses caras, que seria geral para todos eles, tá? Então, tronquilo igual a esquilo. Olha que molezinha, pessoal. Mais uma do Enem, ó. Como eu disse, funções orgânicas é praxe no Enem. Eu vou colocar depois um resumão, tá? Você vai ver que esse resumão vai ajudar bastante vocês fazerem consultas. É assim que você vai decorar funções orgânicas, tá? É consultando. Não adianta você sentar e decorar um troço que você não vai usar, tá? Não adianta fazer isso. Então você vai usar as funções orgânicas consultando essa tabelinha que eu passar, tá? Vou fazer um resumão. Esse resumão ajuda bastante vocês a identificar as funções, tá? Então veja bem. Ó, nossa, ficou zoado. Mas tá bom. Ó, você já ouviu esta frase? Rolou uma química entre nós. Ô, cantada sem vergonha é essa, hein? O amor é frequentemente associado a um feromônio mágico ou espiritual. Porém, existe a atuação de alguns compostos em nosso corpo
que provocam sensações quando estamos perto da pessoa amada, como o, o coração acelerado e aumento da frequência respiratória. Essa sensação são transmitidas por neurotransmissores tais como a adrenalina, a noradrenalina, a feniletilamina, feniletilamina, tá? A dopamina e as serotoninas, tá? Então, esses feromônios aqui, eles acabam, por exemplo, produzindo sensações em nosso organismo. Então, eu tenho alguma delas, ó. Eu tenho a adrenalina, tá? Eu tenho a noradrenalina, eu tenho a dopamina, a fenilamina e a serotonina. Se não me engano, eu acho que é essa aqui, ó, que dá a sensação de prazer, essa dopamina aqui. Quando você come um chocolate, por exemplo. Tá doido isso, né? Então, esse cara aqui que dá a sensação de prazer na pessoa, tá? Essas esses feromônios aqui, que muitos deles estão presentes em drogas, né? O cara usa droga para quê? Para sentir euforia, certo? Então, os neurotransmissores citados possuem em comum qual grupo funcional? Vamos analisar um por um. Ó, esse cara aqui, o que eu tenho nele? Eu tenho aqui uma função amina, isso aqui é uma amina secundária, tá vendo? Ó, N entre dois carbonos. Vamos escrever aqui então. Este primeiro, eu tenho uma função amina, tá? Eu tenho uma amina. Isso aqui é um OH ligado a um carbono sem dupla. Então isso aqui é um álcool, tá? Isso aqui é um álcool. Isso aqui eu tenho dois OHs ligado a o benzeno. Então isso aqui é um fenol, tá? Isso aqui é um fenol, tá? Deixa eu colocar uma seta aqui, os dois são fenóis, tá? Tanto este quanto este aqui. Os dois são fenóis. Aqui eu tenho também fenol, provavelmente, não é o fenol o cara que está em comum, né? Porque esse aqui já não tem, ó, dá pra ver. Eu acho que é a amina que está em todos eles. Olha aqui, ó. Este cara tem amina e álcool, tá? Então ele tem aqui a amina. Pode ver que todos eles têm final ina no nome, né? Todos eles têm amina. Então eu tenho o álcool e eu tenho o fenol aqui também, tá? Esse cara tem fenol também, tá? Esses dois fenóis aqui, ok? Este cara tem quem? Só a amina, tá? É a feniletilamina, tá? Feniletilamina. Esse cara aqui, ele tem a função amina. Aqui eu tenho a amina e fenol. Então eu acho que é a amina. O outro de baixo tem também. Então, ó, amina e o fenol aqui, tá? Este cara tem duas aminas e um fenol. Quase todos têm fenol, né? Só a feniletilamina que não tem, tá? Então, fenol e a função amina. Então, amina primária e uma secundária aqui. Então, amina, certo? Então, quais são as funções que estão em todos? Amina. Ó, esse tem amina, esse tem amina, esse tem amina, esse tem amina, esse tem amina. Dá para ver pela nomenclatura, ó. Ina, ina,
ina. Ah, então quer dizer que cocaína, morfina, é tudo amina? Tudo amina. Todas elas têm amina no meio, tá? Por isso essa nomenclatura ina no final, tá? Todas elas têm esse ina no final. E eu que, uma aluna, uma ex-aluna minha, ela mandou fazer uma tatuagem nas costas, tá? Com a fórmula da adrenalina. E o cara que fazia tatuagem era tão bocó que o cara fez essa estrutura nas costas dela. Quer ver a diferença das duas? É... Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Fez a fórmula da cocaína nas costas da mulher. Que bosta, cara. E é bem diferente uma da outra. Olha aqui. A cocaína tem essa estrutura. É bem diferente, tá? Na hora que eu vi, ela veio me mostrar a tatuagem que eu fiz, ó, de química. Fiz aqui, ó, a tatuagem da adrenalina. Eu falei, ah, tá. Tem dois éster nesse troço aqui, ó. A cocaína tem dois éster e a função amina nela também, tá? O cloridrato de cocaína. Então, isso aqui ela fez nas costas, achando que estava fazendo a fórmula da adrenalina. Que bosta, né, cara? Nada a ver, né? Um troço desse. Então, ficou lindo, né? Fazer um troço desse nas costas, né? Ficar com a puta tatuagem com a fórmula da cocaína nas costas. Foi bem legal, né? A ideia dela. Bem chique. Que merda, né? Então, se alguém for fazer uma lambança dessa, presta atenção, tá? O cara tem que ter pelo menos noção de química para não passar por uma lambança dessa, né? Pensou? Que porqueira. Ó, a questão 3 aqui, pessoal. Você pode ver que a maioria pede só para identificar funções. É bem simples isso aqui. Olha aqui, ó. Ele fala assim, ó. Tetraciclina e cefalosporina são antibióticos clássicos cuja forma estrutural estão representadas a seguir. Então eu tenho dois antibióticos, tá? Ele me pergunta, as duas estruturas têm em comum quais funções orgânicas? Vamos analisar as funções, ó. Aqui eu tenho um OH ligado a um carbono que não tem dupla em volta, tá? Essa representação, o que, que representa isso aqui? Quer dizer que isso aqui está saindo do plano do, do, do papel, e esse aqui está atrás do plano do papel, e esses aqui estão no plano do papel. Tá? Isso é um desenho tridimensional. Tá? Então, neste caso, quais as funções orgânicas presentes nesse primeiro cara? Ó, eu tenho a função álcool, tá? A função álcool. Deixa eu arrumar aqui, o trem deu uma zoada. Tem função álcool. Aqui o OH está ligado ao benzeno, então isso aqui é um fenol, tá? Essa função aqui é uma função fenol, tá? Aqui uma carbonila entre dois carbonos, isso aqui é uma cetona. Isso aqui é uma cetona. OH ligando a carbono com dupla. Isso aqui é um enol. Vou escrever aqui do lado e puxo a seta, tá? Isso aqui é um enol, tá? Então este cara aqui é um enol. Essa função aqui não é álcool, o carbono tem dupla, tá vendo? Aqui eu tenho uma amina, tá? Tenho uma amina. Aqui é uma amida, carbonila seguida do N. Então aqui é uma amida. Aqui outra cetona, ó. Vou puxar a seta, ó. Eu tenho cetona aqui
tá? Aqui é fenol, tá? Aqui eu tenho outro álcool, ó, esse carbono não tem dupla, então isso aqui é outra função álcool, tá? Aqui é uma cetona, aqui é uma cetona também, tá? E aqui eu tenho outro enol, então eu vou puxar, ó, o OH tá ligado à dupla, tá vendo? Então aqui é outro enol, tranquilo? Aqui é a função amida, aqui é a função amina, tranquilo? Então, tá marcado todas as funções. Vamos no outro. Carbonila seguida de OH. Isso aqui é uma função ácido carboxílico, tá? Isso aqui é um ácido carboxílico, tá? Isso aqui é um ácido carboxílico. Isso aqui é uma amina. Então, isso aqui é uma amina. Aqui, carbonila seguida do N. Isso aqui é uma amida, tá? Isso aqui é uma amida. Aqui, eu tenho carbonila seguida do N, outra amida. Então, vou puxar a seta, ó. Outra amida aqui. Ó, carbonila seguida do N. Aqui, CO2 quer dizer o quê? C dupla O, OH. Isso aqui é outro ácido carboxílico, tá? Outro ácido carboxílico. Então essa função aqui é uma função ácido carboxílico também. Vou puxar a seta lá, ó, ácido carboxílico. Isso aqui é chamado de sulfeto, tá? Isso aqui é chamado de sulfeto. Pode ver que eu nem falei nessa função aqui. Isso aqui é uma função sulfeto, tá? E isso aqui, o que quer dizer que esse AC, OAC, ele está dizendo que tem um radical alquila ligado aqui. O que é alquilo? Um alcano, tá? Ligado ao oxigênio. Então, oxigênio entre carbonos, isso aqui é um éter, tá? Isso aqui é um éter, certo? Aí ele me diz, pessoal, que as duas estruturas têm em comum quais funções orgânicas? Ó, eu tenho amida e amina nesse, tá? Neste cara eu tenho também a amina e a amida. Então as funções que estão presentes nos dois é amina e amida, tá? Então eu tenho amina e amida, letra D, certo? São as funções que estão presentes nos dois, certo? Questão 4. A questão 4, ele me diz assim: o Lexotan é um ansiolítico que tem como princípio ativo o bromazepam, tá? Isso é um nome comercial, tá? Existem vários ansiolíticos que tem esse cara aqui, tá? O bromazepam, por exemplo, diazepam, esses troços tudinho tem isso aqui como princípio ativo, tá? Então, esse medicamento é indicado para o tratamento de distúrbios emocionais, estados de tensão e ansiedade, humor depressivo, ansioso, tensão nervosa, agitação e insônia. O povo usa muito esse troço para dormir, tá? É um remédio para fazer o peão dormir com força mesmo, esse troço aqui. Ó, vamos analisar as funções orgânicas presentes nisso. Ó, aqui no 1, isso aqui é uma carbonila, seguida de N. Isso aqui é uma amida, tá vendo? Isso aqui é uma amida. O nome disso aqui é carbonila. Deixa eu ver o que ele quer. Na estrutura do bromazepam, o grupo 1 e a função orgânica 2. Beleza.
Ó, ele quer saber só esse grupo aqui. Isso aqui é uma carbonila. É claro que essa carbonila é seguido do N. Ó, tá vendo? Carbonila é seguido do N. Isso é uma amida. Isso aqui é um aleto orgânico. Vamos escrever aqui. Ó, eu tenho aqui, não está pedindo, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é um aleto, tá? Esse conjuntinho, carbonila seguido do N, é uma amida. Mas ele me pergunta só o grupo 1, o que é aquilo. Então isso aqui é uma amida. Esse grupinho 1, isso aqui chama carbonila, esse negócio aqui, tá? Isso aqui se chama carbonila. Isso aqui é uma amina. Isso aqui é uma amina, tá? Isso aqui também é uma amina, tá? Então eu tenho amina aqui e amina aqui, certo? Esse conjunto é uma amida, só ele sozinho se chama carbonila. Então ele pergunta o nome do grupo 1, que é uma carbonila, tá? E a função orgânica no grupo 2 é uma amina. Então carbonila e amina, letra C, certo? Carbonila e amina. Ok? Vamos ver o que vem pela frente. Ah, isso aqui é um experimento, tá? Que fala sobre a desidratação do bico de Bunsen, tá? Deixa eu resolver isso aqui com vocês, que eu já vou comentando o experimento e a gente já deixa resolvido isso aqui. Ó, não dá pra gente fazer, mas a gente vai comentando. Veja bem, pessoal, o bico de Bunsen, ele seria esse aparelho que a gente usa em laboratório, tá? Onde, por exemplo, ele entra gás. Aqui ele tem uma abertura onde você abre ou fecha essa abertura para entrar o ar. A pressão do gás puxa o ar junto, tá? A parte mais quente do bico de Bunsen é essa ponta dessa parte azul escura. Se eu fecho totalmente, o gás queima só com o ar que está aqui, não com o ar que está entrando aqui dentro, tá certo? Então ele vai ficar um fogo bem escuro. É claro que a temperatura dele vai ser muito mais baixa que esse aqui, certo? Esse ponto azul, como está entrando gás aqui, dentro dessa parte azul escura, eu vou ter gás que não tem oxigênio junto, ele não vai estar queimando. A pressão está empurrando esse gás aqui. Então se eu fizer isso, ó, eu pegar um palito de fósforo, tá? E colocar aqui e acender o bico de Bunsen, ele não vai acender. Por quê? Ele vai criar aqui aquela bolha cheia de gás nesse local. Como não tem oxigênio misturado com esse gás, ele não queima. Então esse palito não acenderia se eu fizer isso aqui. Pegar um alfinete, espetar o palito e colocar na ponta do bico de Bunsen e acender. Ele não acenderia, tá? Porque aquela parte da chama não tem calor ali, certo? Outro experimento que ele coloca aqui seria a desidratação da sacarose. Quando eu pego, por exemplo, o açúcar e coloco ácido sulfúrico no açúcar, ele vai retirar, olha a equação, ó. Eu pego a sacarose, na presença do ácido sulfúrico concentrado, ele vai esquentar muito e o vapor de água vai sair fora. Então vai ficar carbono puro lá dentro. Então isso aqui é a desidratação da sacarose. Isso aqui explica o que acontece quando você derrama, por exemplo, solução de bateria na sua roupa. Tá? Principalmente calça jeans, não pode nem ver isso aqui. Porque ela tem algodão, algodão é sacarose. Então ele desidrata, virando carbono e água. Só que você bate na máquina vai fazer um barulhão, vai fazer um buracão. Tá? Isso ocorre por quê? Porque está ocorrendo, por exemplo, a saída, por exemplo, da água, ficando só o carbono puro.
Ó, as questões vai falar sobre isso que eu comentei. Ó, ele fala aqui, pessoal. A habilidade de desidratação do ácido sulfúrico concentrado é dominada na seguinte experiência. A reação com a sacarose com ácido sulfúrico concentrado. Assinale a afirmativa que não está de acordo com a experiência. A sacarose é um carboidrato, então ela é formada por carbono e hidrogênio e oxigênio. Então ela vai virar o que? Carbono e vai sair uma molécula de água, tá? Então ele está falando aqui que é um carboidrato que contém dois átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio. Então ele forma água. Verdade isso. O ácido sulfúrico, que é excelente agente de desidratação, move a água da sacarose, é claro que ficando só carbono. Verdade, por isso que vira esse troço preto aqui, vira carvão, tá? A desidratação da sacarose produz carbono, a massa negra, remanescente ao final da reação. Verdade, isso aqui é carbono. A equação balanceada da reação é, olha aqui, ó, observe, ó, 12 carbonos, tá? 22 hidrogênio é o dobro de 11, então olha aqui, eu tenho 2 hidrogênio para cada O. Então vai sair 11 moléculas de água do outro lado. Ele diz que não se deve tocar no becker. Verdade, porque fica muito quente. Pois a reação química é muito endotérmica. Não, pessoal, ela é muito exotérmica, tá? Então, letra E. Ela é muito exotérmica, libera calor, fica extremamente quente isso aqui. E sem contar que vai espirrar água misturada com ácido sulfúrico para todo lado. Não é nada interessante ficar perto disso, tá? Então, a reação é exotérmica e não endotérmica, certo? A reação é totalmente exotérmica. Ela libera calor para o meio. Aqui nessa 2 ele vai comentar sobre a questão da chama do bico de Bunsen, tá? Vai comentar sobre a questão da chama que eu expliquei para vocês do bico de Bunsen. Ó, ele diz assim: o bico de Bunsen é um queimador de gás muito utilizado em laboratório. Tanto o tubo metálico como o anel metálico, ele está se referindo a esse anelzinho que tampa e fecha esses buracos aqui. Isso controla a quantidade de ar que entra aqui dentro. A pressão do gás empurra esse ar para cima. Quanto mais ar, mais quente vai ficar o fogo, tá? Então possui janelas. Por movimentos do anel é possível coincidir ou não suas janelas com as do tubo. Então, por exemplo, se eu tenho como fechar, diminuir a quantidade de oxigênio e abrir, deixar os buracos aqui totalmente abertos, que vai entrar bastante oxigênio aqui dentro, tá? Aqui embaixo ele tem um ajuste para a entrada de gás. A maioria deles é aqui do lado, mas tanto faz. Ele fala, com relação ao funcionamento do bico de Bunsen, a afirmação incorreta é, letra A. A figura A mostra a chama mais utilizada em laboratório. Sim, eu vou usar essa chama azul, com a entrada de ar aberta, para entrar oxigênio. E a chama, quanto mais azul ficar isso aqui, mais quente é esse fogo, tá? A figura B mostra a chama luminosa e amarela com fuligem. É isso. O que é fuligem? Fumaça preta. Por quê? Está faltando oxigênio na queima. Está fechado a janela aqui. Tá? Utilizando o gás metano, sua combustão completa se realiza de acordo com a equação. Olha aqui, ó. Se fosse completa, ia formar CO2 e não C. Então está errado isso aqui. Como ficaria a reação de queima completa do metano? Eu teria CH4, tá? Mais O2, produzindo CO2. Se formar CO já não é completa, tá?
A fumaça já vai ficar preta, tá faltando oxigênio, tá bom? E água. Todo hidrocarboneto vai liberar água e CO2, a queima deles. São gases, né? O balanceamento desse é muito simples, ó. Um carbono, um CO2. Quatro hidrogênios, então 2 vezes 2, 4 moléculas de água. Desculpa, 2 moléculas de água, 2 vezes 2, 4. Olha os oxigênios, ó. 2, 2 vezes 1, 2, tenho 4. Então, 2 mols de oxigênio. O que faltou aqui? Oxigênio para que formasse CO2. Tá certo? Então, isso aqui é uma queima incompleta, tá errado isso aqui. Ele está falando que combustão completa, essa seria uma combustão completa, tá? Tem que formar CO2 para dar uma combustão completa. Então, a letra C está errada. A chama externa mais utilizada em laboratório é azul, quase invisível, sendo chamada de chama oxidante. É isso, porque tem bastante oxigênio. Então, essa parte é a parte mais quente. Essa chama aqui é a chama mais clara. E esse ponto aqui é o ponto mais quente. Tá? Que tem muito oxigênio misturado com o metano aqui. A chama interna azul denomina-se chama redutora, porque há muito gás redutor não queimado. Por isso que aquela questão que eu falei, se eu pôr o palito aqui, ele não acende. Não tem oxigênio. Nada queima sem a presença de oxigênio. Tá? Então por isso que não queima. Então, moçada, na próxima aula nós vamos falar a respeito de isomeria plana, tá? Falta o módulo 42. Deixa eu ver aqui. O 43 e o 44. Acho que são 4 módulos que tem isso aqui. São até 44 módulos, é. Isso mesmo. Falta 3 módulos, então na próxima aula a gente termina esses 3 módulos aqui que fala sobre isomeria plana e isomeria geométrica, tá? Então na próxima aula a gente fala disso. Eu vou colocar um resumo das funções orgânicas aqui para vocês, tá? E vou postar isso para vocês lá no Professos, tá? Vou postar isso lá no Professos para vocês. Deixa eu salvar aqui que vai dar um bode aqui. Hoje é dia 4/11. Hoje é dia 4. Oh, tá acabando o ano, hein, criançada? Trem voa, né? Tá voando o ano. Eita. Então, moçada, por hoje é isso, tá? Deixa eu parar a gravação aqui.